que vai dizer tudo para a gente. Se for um ciclo estendido, Ethereum vai romper direto os 3.600 e se manter acima. Se for BTC, rompendo 52 mil e se mantendo acima dele, nós vamos provavelmente ver o Bitcoin a 75 a 80 mil dólares, chegando rapidamente em uma contínua alta, tá? Por que eu sigo cauteloso? Por quê? Porque esta queda, ela foi uma queda extremamente forte, tá? Essa foi uma queda extremamente forte. Temos alta, eu chamo de micro tendência de alta, e aí, para sair da micro tendência, ela precisa evoluir para uma tendência maior. Aí eu fico interessado em acreditar que nós vamos romper topos históricos novos, tá? Mas por enquanto, sigo cauteloso. Por que eu sigo cauteloso? Por causa do gráfico mensal. O gráfico mensal do Ethereum, tem uma divergência bearish aqui, ó. Peraí, primeiro tem isso daqui, ó. Quase o cruzamento das duas médias para baixo, indicando que o próximo mês vai querer ser de baixa, tá? Então, por exemplo, nada impede que desse mês agora completado, e ele vai completar justamente nessas resistências, né? Nada impede que o próximo mês, por exemplo, seja de baixa e que leve o preço até a média 8, o que seria uma evolução do cenário B, uma continuação de baixa, ou seja, pullback para o preço continuar caindo no mensal. Uma coisa que eu não gosto, né? Então, é a divergência bearish, que aparece no gráfico mensal. O cruzamento das duas médias, que está quase para acontecer, ainda não aconteceu, do MACD. Então, eu não gosto desse tipo de sinal também. E esse sinal aqui, ele é foda-se, né? Se a gente tiver tendência de alta, tá? Ele vai abrir de novo a boquinha aqui. Então, não quer dizer que ele está próximo de cruzar, que ele vai realmente cruzar, tá? Mas quando ele se aproxima, é muito perigoso, porque o histograma mostra enfraquecimento da ponta compradora aqui. Pelo menos o histograma do MACD, tá? Isso não significa que os dados on-chain não estejam comprando, pelo contrário, estão acumulando Bitcoin como se não houvesse amanhã, incluindo eu mesmo. Então nós temos o seguinte aqui. O gráfico mensal do Ethereum ainda não está interessante. Os indicadores, né? Eles indicam que o mercado pode ter um pouco de dificuldades. O semanal quer abrir em alta aqui na região 0. Não é muito interessante, porque está abaixo de 0. Então ele cruza e descruza facilmente aqui. Tomar muito cuidado com esse tipo de alta, depois de sair de um triângulo simétrico. Lembrar que a gente saiu do triângulo simétrico. Então a gente saiu do triângulo simétrico agora no curto prazo. E que isso aqui é um registro histórico institucional. Aqui que o institucional gosta de acumular, tá? Então ele geralmente joga o preço para um lado, depois vem e traz o preço para o outro. Tomar muito cuidado com isso aqui também. Então, muito importante, nessa semana, prestar atenção como vai funcionar a entrada do mensal de abril, como vai ser o nosso mês de abril, né? Então, temos 3 barras verdes, 3 semanas consecutivas de alta. BTC-USD, mensal. Abaixo do nível 0, não gosto disso. Então, eu não gosto que tem alta abaixo do nível 0. Aqui do marco 0 do histograma do MACD, geralmente ele gosta de continuar queda, tá? Toma muito cuidado com isso. E o mensal do BTC segue em tendência de baixa. Já 3 meses o histograma mostra a tendência de baixa, tá? Então, os gráficos de curto prazo, eles mostram tendência de alta agressiva. Mas os gráficos mensais, eles estão se mostrando cautelosos, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos aqui o rompimento e a abertura da boquinha aqui, nós estamos em fundo, nós estamos próximo do 0 no MACD mensal. Aqui nós estamos em topo, com linhas cruzando para baixo. Então, isso é um indicador mostrando uma probabilidade maior de baixa. O que também significa que nós temos divergência bearish no mensal, tá? No MACD e no RSI nós temos divergência bearish. Muito cuidado com isso. Então, por isso que a queda ela não pode ser descartada. O teu emocional vai ter que estar preparado para uma possível rejeição 52 mil e trazer o preço de volta para o nível de 40.
tem que estar emocional preparado. Não quer dizer que a gente está prevendo o futuro aqui. O que a gente quer dizer é, conforme o mercado tocar na região da metade desse canal lateral que ele está fazendo nos últimos 12 meses, nós vamos tomar decisões baseadas em rompimentos ou não rompimentos dessa região, tá? Rompimentos ou não rompimentos dessa região. Então, por exemplo, eu não quero prever o futuro. Não é essa a intenção. A intenção é o que eu vou fazer, o que eu farei, qual é o meu preparo emocional que eu farei, o que eu vou fazer com o meu dinheiro caso o mercado supere essa região, se manter acima dela e entre em alta. Ou o que eu farei com meus ativos caso ele chegue nessa região e não consiga passar. O que eu farei? Então, por exemplo, sempre use o básico para te ajudar, que é o quê? O básico que é rejeitado por todos, né? Topos e fundos ascendentes. Se ele sobe, ele não pode perder o fundo anterior. Simples assim. Então, por exemplo, esse é o básico. Ele vem aqui, faz um topo, volta para cima, faz um topo mais baixo do que o topo anterior, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, significa que o mercado vai querer entrar em desse de baixo. Simples assim. Demora dias para desenhar isso. Às vezes leva 15 dias para fazer um desenho tipo assim. Para o diário fazer um desenho assim. Então, topos e fundos ascendentes. Estamos, por exemplo, agora, topos e fundos ascendentes. Essa estrutura ela tem que se manter. Ela tem que manter essa estrutura aqui. Então, vou ficar comprado desde que o gráfico diário e o gráfico de 4 horas permaneçam fazendo topos e fundos ascendentes. Acima da média de 8. Então vamos imaginar que agora o Bitcoin comece a cair, ande de lado e volte, por exemplo, até os 46 mil dólares. Ele entrou em tendência de baixa? Não. Por quê? Porque o fundo dele está em 43.900 dólares. Então ele só entra em tendência de baixa se ele perder esse fundo anterior aqui, ó, no gráfico de 4 horas. Enquanto ele não perder esse fundo dos 44 mil dólares, ele segue tendência de alta. Inclusive, ele pode bater aqui, lateralizar e romper novamente em alta. O importante é, não pode perder esse fundo anterior aqui. Aí vamos imaginar que ele continue subindo mais um pouco aqui. Aí ele faz aqui, ó. Ele faz um novo fundo aqui, ó. Qual é o fundo que você vai respeitar? Não é mais esse aqui. Você vai respeitar esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Então, quando ele perder esse fundo aqui, de 48 mil, aí ele vai entrar em tendência de baixa. Mas enquanto ele faz topos e fundos ascendentes, você tem que ficar exposto em compra. Você tem que estar comprado. Por quê? Porque é o momento em que o mercado está querendo te dar dinheiro. Independente se ele vai querer te dar dinheiro durante 6 meses ou um ano. Então, por exemplo, aqui é a Terra-Luna, ó. Só olha o gráfico da Terra-Luna. Ela voltou aqui, ó. Fez alta, fundo, alta, fundo mais alto do que o fundo anterior, alta, fundo mais alto do que o fundo anterior, alta. Então ela está tentando se esforçar ao rompimento do seu topo anterior. É isso que ela está fazendo. Então você não vende os ativos até que ele perca o fundo anterior. É o fundo anterior que vai te dizer, a perda do fundo anterior no gráfico de 4 horas, que vai te dar vai te mostrar se você deve vender ou não, ou se é só uma queda temporária. Por exemplo, aqui caiu dos 95 até os 76. Não perdeu a tendência de alta. Não perdeu a tendência de alta. Ele tentou fazer um topo, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque ele respeitou esse fundo anterior aqui, ó. Então esse fundo é mais alto que o fundo anterior. Esse fundo aqui é mais alto do que o fundo anterior. Perdeu o topo mais baixo que o topo anterior, mas o fundo continua sendo mais alto do que o fundo anterior. Então ele está acumulando para tentar um rompimento. Então o preço não mente para ti. O preço nunca vai mentir para você, tá? As notícias até podem mentir, mas o preço não vai mentir para você. Então, quando chega nesse ponto aqui, quando é que a Terra-Luna, por exemplo, seria ruim, seria momento de saída dela? Se ela perder agora esse último fundo aqui. Então, se ela resistir nessa região e perder esse fundo anterior aqui, voltar e servir como resistência, vai ser tendência de baixa, tá? Então, ela não pode perder 88 mil dólares, aliás, 88 dólares por unidade. Se ela perder 88 dólares, ela vai visitar o valor mais baixo anterior, 78 dólares, vai voltar para 90 para testar como resistência
Se ela rejeitar, você vende. E aí exige muita paciência, porque você tem que ver todo esse desenho aqui acontecer no gráfico, e isso leva dias. Isso não é do dia para a noite, não acontece em 2 horas. Isso aqui demora para acontecer, esse movimento todo aqui. Às vezes leva uma semana de movimentação para você conseguir enxergar o desenho. Então você sempre vai ser um pouco atrasado. E aí ele vai ameaçar o quê? Entrar dentro do nível da água. O que acontece quando o preço entra dentro do nível da água? Ele afunda, né? Então ele não pode perder o fundo dos anteriores. Então, por exemplo, aqui, estava em tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. Testou o fundo anterior aqui, perdeu o fundo anterior, voltou aqui, testou a resistência anterior como resistência de novo, pivô de baixa. O que ele veio? Encostou dentro do nível da água. Voltou aqui, não conseguiu romper o topo anterior. Fez mais o topo mais baixo aqui. Novo pivô de baixa. Voltou para o nível da água. Mais o pivô de baixa. Então ele vai afundando. Vai afundando. Então faz sentido sair vendendo aqui a qualquer momento? Não. Por quê? Porque não tem estrutura de baixa ainda, só tem estrutura de alta agora por enquanto. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto chamado Março55 com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo.